outros a maioria eu eventualmente vejo. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, eu vou pesquisar para saber se no próximo domingo a gente pode colocar famílias juntas no mesmo banco. Ao invés de estar separado assim como Brenda, não sei qual é das duas, só quando eu chego mais perto. Não, aquela dali é Bruna, essa é Brenda. Bilia e Valmir poder sentar no mesmo banco. Eliana, Edneide, Samara e Eliel também sentar no mesmo banco, já que vem, não é, todo mundo de uma casa só. Então, eu vou pesquisar se isso é possível. Eu sei que nos Estados Unidos eles estão fazendo assim, mas eu não sei se aqui no Brasil vai gerar algum problema. Se nós pudermos colocar todo mundo no mesmo culto, o que nós vamos fazer é fazer 2 cultos apenas, um às 9 e outro às 17 horas. Mas isso aí não é nenhuma decisão ainda, é só para vocês saberem, certo? A gente precisa fazer algumas dessas pesquisas para saber até onde a gente pode ir, aonde a gente não pode ir. Tinha uma outra coisa para dizer, mas estou esquecendo agora. Eu lembro no final, certo? Eu lembro no final. Sim. Vocês que têm parentes que não podem vir pelas razões de que são grupos de risco, informe-os que às 17 horas, no máximo 17 horas e 5 minutos, vai ter esse culto que nós vamos fazer agora, será gravado, e nós vamos disponibilizar esse culto para o pessoal que não pode vir à igreja às 17 horas. Ou vocês podem, se quiserem, assistir de novo às 17 horas. Pior é para mim, que tive que preparar o sermão, pregar 8 horas, 9h30, eu já não aguento mais me ouvir, essa é a segunda vez que eu vou pregar ainda, certo? Mas vocês podem ver em casa também, se vocês quiserem. Bom, vamos começar? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Bem, antes vamos ler o Salmo 96, e então orar e passar a palavra aos irmãos que vão nos conduzir com 3 cânticos. Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que neles há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém e amém. Senhor Deus, o Senhor que está presente quando nós nos reunimos e em todo o tempo, o Senhor que é o objeto do nosso culto, o Senhor que é a quem nós direcionamos todas as nossas palavras no nosso culto, sejam por intermédios de orações, por intermédio de louvores, da música, dos nossos pensamentos, e principalmente pela Tua Palavra, pela exposição dela, bem como pela audição da Tua Palavra. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, receba essa adoração que nós prestamos de todo o coração ao Senhor. Obrigado. Nós somos gratos ao Senhor por estarmos juntos, ainda que em número reduzido, mas louvamos o Teu nome por poder reabrir o nosso templo, encontrarmos os nossos irmãos e fazer uma santa assembleia, como nos diz a nossa confissão de fé de Westminster. Nos abençoe nesse processo, nesse período, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Getúlio. Graça e paz, amados.
santidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devam amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Meus queridos, enquanto nós louvamos ao Senhor com essa música, os irmãos têm a oportunidade de depositar os seus dízimos e as suas ofertas. Te deixou sua casa e saiu pelo mundo, de
coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sem privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs e grande ilusão. Mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei virá muitos filhos sem rumo e sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhe mostre de novo o caminho para o renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Amém, irmãos. Estamos em pé, irmãos, oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, a Tua palavra nos diz que nós devemos concordar com o Senhor, concordar com a Tua palavra de que nós todos somos pecadores diante do Senhor. E nós confessamos e concordamos com o Senhor que temos pecado, concordamos que no nosso dia a dia, na nossa fala, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, desafortunadamente, Senhor, temos pecado contra Ti. Esperamos o grande dia em que seremos ou receberemos corpos, almas incorruptíveis. Ansiamos, ó Pai, pelo dia em que seremos transformados de tal forma que no céu com o Senhor jamais
poderemos pecar mais uma vez. Mas enquanto pecamos nesse mundo, enquanto aqui estamos, pecadores como somos, e nesse mundo pecaminoso como é, perdoe os nossos pecados, nos purifique com o sangue do nosso bendito Senhor Jesus Cristo e nos ajude a vivermos de acordo com o que o Senhor ordenou na Tua Santa Palavra. E pedimos, Senhor, também, já que vamos estudá-la agora, já que vamos abrir essa Tua Palavra e expô-la, ouvi-la, nós pedimos ao Senhor também a ajuda do Teu Espírito, para que o Senhor mesmo, com o Teu Espírito, aplique essa palavra aos nossos corações. É que nós rogamos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém e amém. Irmãos, podem sentar. Filipenses capítulo 1. A partir de hoje, até Deus sabe quando nós terminarmos essa epístola, eu já não faço mais nenhuma promessa. Os irmãos sabem que eu prometo que vou pregar 5 sermões, prego 15, eu prometo 15, prego 12. Então já não faço mais nenhuma promessa. Nós vamos começar hoje o livro de Filipenses, e aí cada domingo nós vamos ver uma parte. No próximo domingo, por exemplo, nós vamos ver do verso 13 a 8, e no domingo seguinte do verso 9 a 11, e assim nós vamos transcorrendo até terminarmos essa epístola de Paulo aos Filipenses. Capítulo 1, nós vamos ler hoje apenas os versos 1 e 2 de Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, o que é que identifica uma pessoa? Ou nós poderíamos dizer, como é que você, ou qual é a sua identidade? Como é que você se identifica como pessoa? Como é que você se identifica, meu irmão, na sua personalidade, digamos assim? A resposta a essa pergunta, né, de como nós nos identificamos, ela pode vir das mais variadas formas possíveis. Ela pode vir de muitos ângulos, de muitas formas e aspectos, e divididas ainda em cada um dos aspectos em segmentos. Por exemplo, há pessoas que se identificam a partir da sua nacionalidade. Há pessoas que se arvoram e que se orgulham em dizer, por exemplo, que é europeu, ou é asiático, ou é africano, ou é brasileiro. Eu me lembro bem que quando eu viajei pelos Estados Unidos a primeira vez, eu era o pastor pobre do Brasil que estava nos Estados Unidos. Quando eu viajei para a África, no mesmo ano, um ano depois, eu era o pastor rico que estava na África. Nós temos várias formas de entender qual é a nossa identidade. Uma delas é a partir da nossa nacionalidade. A identidade também, para algumas pessoas, pode estar ligada a questões familiares. A pessoa pode dizer, por exemplo, assim em público, eu sou a sobrinha do pastor. Ou a pessoa pode dizer em público, eu sou o filho do pastor. As pessoas podem se identificar dizendo, como em uma das nossas cidades, por exemplo, Itabaiana, as pessoas são identificadas a partir dos parentes. Fulano de não sei quem, funileiro. As pessoas se identificam a partir também não só de nacionalidade e de questões familiares, mas elas se identificam também do trabalho dela e a partir do que elas fazem. Fulano da padaria, por exemplo, daquilo que elas fazem, daquilo que elas sabem fazer. Ou ainda podemos falar de identidade em faixas etárias, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, pós-adolescentes, pré-jovens, jovens, pós-jovens e por aí vai. Nós temos nomenclatura de modo geral e de forma geral para tentar definir aquilo que de alguma forma, para tentar definir quem nós somos. A realidade que eu quero mostrar para vocês hoje é que é interessante nós percebermos que esse texto, o texto de Filipenses 1, de 1 a 2, ele identifica quem nós somos definitivamente. Quando as pessoas perguntarem a nós quem nós somos, nós só podemos definir isso a partir daquilo que o apóstolo Paulo está aqui dizendo em Filipenses capítulo 1, versos 1 a 2.
Mas antes de nós entrarmos no texto propriamente, eu queria que você me permitisse explicar rapidamente os acontecimentos que temos por trás dessa epístola, ou os acontecimentos em que nós que temos nessa epístola a partir de alguns aspectos que estão registrados em Atos capítulo 16. Esses são Simei e Tatiana, são dois amigos. Separem um pouquinho só para... Obrigado, Tatiane. São membro da igreja de Aracaju e membro da igreja Betesda. Muito bem. Vamos ver alguns acontecimentos que está lá em Atos capítulo 16, mas eu não vou ler o texto com vocês, apenas explicar para que vocês entendam aonde nós chegamos. Todos os acontecimentos, repito, está em Atos capítulo 16, e o resumo é basicamente o seguinte: Paulo está numa cidade e ele tem uma visão de um varão macedônio, como o próprio texto diz. O texto diz que ele teve uma visão de um rapaz macedônio que dizia ao apóstolo Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E em submissão ao Espírito Santo e percebendo, como nos diz Atos capítulo 16, verso 10, concluindo, diz Paulo, que Deus nos dá certo, e há uma discussão nesse aspecto, de que Paulo podia estar preso em Roma, ou Paulo poderia estar preso em Cesareia. Do meu ponto de vista, é mais provável que Paulo estivesse preso em Roma. Mas, independente de onde ele estava preso, o fato é que quando Paulo escreve essa carta, Paulo está escrevendo essa carta como um prisioneiro, como alguém que foi preso em Roma. Aí voltemos então à questão da identidade. Nós temos que nos perguntar, de forma radical, de forma profunda, o que é que nos identifica? Essa identidade, irmãos, a forma como nós nos identificamos, essa identidade é o que vai trazer direção, significado e vai trazer orientação para as nossas vidas, vai trazer propósito para as nossas vidas. Quando nós nos analisamos a partir do nosso trabalho, ou a partir da nossa família, ou de qualquer coisa que seja, qualquer dessas coisas vai trazer algum tipo de decepção para nós. E o que eu quero que você entenda hoje, nesses versos 1 e 2, é que a nossa identidade, ela não pode estar ligada a coisas que são passageiras. A nossa identidade, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui nesses versos 1 e 2, ela tem que estar ligada, conectada à pessoa do Salvador Jesus Cristo, ou ainda melhor dizendo, ao Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. As atividades de Paulo e a identidade de Paulo e a identidade a quem Paulo escreve, elas estão ligadas, ou está ligada, à pessoa bendita do Senhor, do Salvador Jesus Cristo. Portanto, atente comigo, eu vou citar ou mesmo ler com vocês alguns outros textos. Em primeiro lugar, eu quero que você olhe o texto comigo. Paulo diz que a nossa identidade, que eu falei agora há pouco, está ligada ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Leiam o texto comigo, por favor, de novo os versos 1 e 2. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de quem? Servos de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo, a todos os santos. Santos em quem? Em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros. Da parte de quem? Da parte de Deus o Pai, e da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero que você note nessa manhã, irmãos, nesse texto bíblico, é que apesar de estar preso, apesar de ter a sua mobilidade de alguma forma reduzida, o apóstolo Paulo, ele não se identifica aqui como um prisioneiro romano. Ele não se identifica aqui como alguém que foi brutalmente espancado, ou como alguém que estava numa masmorra à meia-noite. O apóstolo Paulo não olha para as circunstâncias, e eu falo já a respeito das circunstâncias, e a partir dessas circunstâncias ele se torna uma vítima da sociedade ou de quem quer que seja. O apóstolo Paulo não diz: eu gosto muito de vocês, mas se eu pudesse eu evitaria falar com vocês, porque vocês me trazem lembranças ruins, eu apanhei aí quando eu estava pregando o evangelho. Ao contrário disso, e ao contrário de reclamar que está preso em Roma, Paulo identifica a si mesmo a partir da obra de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, que não aparece no texto, mas todos nós sabemos, é aquele que aplica a obra da salvação aos nossos
corações. Paulo havia ido para Filipos, pregado o evangelho, como eu já disse, mas quando ele se refere a si mesmo, ele não se refere a circunstâncias momentâneas, ele não se refere a si mesmo como alguém que passou por todo esse processo, mas ele se refere a si mesmo e a todos os outros a partir de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é uma doutrina, irmãos, eu queria a atenção de vocês para isso. Essa é uma doutrina sumamente importante para a igreja cristã. A doutrina da união com Cristo. Quando o Senhor nos salva, quando Ele nos resgata, quando Ele nos tira das trevas, Ele nos coloca em Cristo Jesus, e nós estamos pessoal e diretamente ligado a Jesus Cristo, que a nossa identidade deve ser tomada a partir de Jesus Cristo. É o que Paulo vai dizer em Gálatas, se eu não me engano, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: já não vivo eu, digam comigo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A identidade dele, eu repito, é ligada nessa doutrina que eu estou dizendo, a união entre Cristo e os crentes, que é efetuada pelo Espírito de Deus de maneira misteriosa, por isso chamamos de união mística com Cristo, de maneira misteriosa, de maneira sobrenatural, que é a razão pela qual nós não podemos explicar claramente, longamente, o que significa essa união. Mas essa união, ela é uma união pessoal entre você e Cristo. Mas mais ainda, essa é uma união indestrutível. Aquele que está em Cristo, o próprio Jesus disse em João capítulo 6, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Em João capítulo 10 ele diz: o meu Pai me deu as minhas ovelhas, e ninguém pode arrebatar essas ovelhas das minhas mãos. Paulo diz em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Ele diz: nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo, que nos amou. Essa identidade, irmãos, me permitam repetir, não é um sistema especulativo. Essa identidade que nós estamos falando não é absolutamente, tem a ver com coisas da nossa mente apenas, mas tem a ver com todo o nosso viver no dia a dia. É uma vida em Cristo. E a cada dia, eu e você lutamos para que essa identidade nossa com Jesus Cristo, essa nossa identidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja cada vez mais evidente e cada vez mais forte no seu coração e no meu coração. Vocês sabem, né? Nós que somos cristãos, temos muitos segredos para crescer na fé. Eu vou dizer 2 a vocês que certamente vocês nunca ouviram. Primeiro, leitura da palavra constante. Vocês nunca ouviram isso, né? De manhã, de tarde, de noite. Se acordar de madrugada, leia as Escrituras também. Você quer ser um crente que a sua vida evidencia que você está em Cristo? A única forma de você fazer isso é buscando a vontade de Deus, que está expressa na palavra de Deus. E o segundo segredo que eu vou dizer a vocês, que é um segredo que vocês não conhecem também, qual é o segundo segredo? A oração. Orar e ler as Escrituras constantemente, para que essa nossa união com Cristo seja uma realidade presente. Cristo veio pagar o preço que nós não somos capazes de pagar, e Ele nos tira das trevas, nos coloca no reino do Filho do seu amor, e por intermédio dessa identidade, dessa união, nós recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Segundo, olha aí comigo, versículo 1. Essa identidade que está baseada no Deus Pai e Filho e Espírito Santo, está aqui exposta, em segundo lugar, na vida daqueles que enviam a carta. Quem são as pessoas que enviam a carta? Olhe comigo o versículo 1. Paulo e Timóteo. E como é que nessa identidade com Cristo, Paulo diz que eles são? O que é que eles são? Eles são servos de
Jesus Cristo, ou servos que pertencem à pessoa do Salvador Jesus Cristo. Se vocês olharem, nós vamos chegar lá em Filipenses capítulo 3, Deus sabe quando, mas vamos chegar. E se vocês olharem, junto com Filipenses 3, vocês olharem Gálatas capítulo 1, versos 11 a 14, o apóstolo Paulo vai dizer quem ele era antes de Cristo. Ele vai dizer o que era que o identificava antes dele pertencer a Cristo. Então, não vamos ler o texto, só vou explicar Gálatas capítulo 1, versos 11 a 14. O apóstolo Paulo diz lá, nesses versos, ele diz que ele era um perseguidor da igreja. Ele diz de forma, com palavras muito mais claras do que isso, ele diz que perseguia a igreja de forma cruel, de forma dura, e ele usa a palavra que ele devastava a igreja. Onde ele pudesse ir, onde ele encontrasse cristãos, onde ele pudesse exterminar cristãos ou dar a sua palavra para que os cristãos fossem presos, arrastá-los para a masmorra, para as prisões, o apóstolo Paulo disse, ele fazia isso e fazia isso com extremo prazer. E depois um pouquinho, o apóstolo Paulo vai falar, tirando um pouquinho da sua crueldade, ele vai falar um pouco a respeito da sua ligação com a sua própria religião. Ele diz, eu era o melhor entre todos que tinham. Se alguém pudesse falar de autojustiça, se alguém pudesse falar de boas obras, eu poderia falar muito mais. Eu fui zeloso, eu estudei aos pés de Gamaliel. Dentre todos os israelitas, eu era o que me sobressaía. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3. Mas agora, irmãos, o apóstolo Paulo disse, tudo aquilo que eu considerava que era maravilhoso, tudo aquilo que eu considerava na minha religião, que fazia com que a minha autojustiça chegasse diante de Deus, Paulo diz, tudo isso agora eu encaro como perda. A palavra que Paulo usa mesmo lá é refúgio, esterco, uma coisa que nada vale quando eu buscava a minha identidade nas coisas que eu fazia. Paulo vai dizer nesse mesmo texto de Gálatas que ele era o último candidato a se tornar cristão. Ele era o último candidato a que Deus transformasse, porque ele perseguia a igreja. Ele era o último candidato, um fanático religioso, e cuja disposição mental, emocional, espiritual, influenciava ele de tal maneira que ele seria o último candidato a chegar a se converter a Jesus Cristo. Apenas Deus poderia alcançá-lo. Mas vejam, Paulo não está só falando dele mesmo. De quem mais Paulo está falando? Antes de chegarmos aos santos. Verso 1, o apóstolo Paulo diz, Paulo e Timóteo. Ora, irmãos, é muito interessante que Paulo tenha colocado Timóteo aqui, porque, diferente do apóstolo Paulo, Timóteo, nos parece, pelas informações que nós temos de Timóteo, Timóteo era um jovem tranquilo. Timóteo era um jovem que foi criado por uma mãe judia, que sabia as sagradas letras desde a sua infância, e que era uma pessoa que poderíamos dizer uma pessoa exemplar, uma sobrinha de pastor exemplar. Ele era alguém, Timóteo, que poderia se dizer que era alguém que agia de forma impecável. Mas Paulo vai dizer que não era por conta das obras de Timóteo que ele se tornou servo de Jesus Cristo. Está lá em Filipenses 2, de 19 a 22, nós vamos trabalhar isso quando chegarmos a esse texto. Leia comigo, Filipenses 2, logo em seguida, versos 19 a 22. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, tendo também conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuido de vossos interesses. Preste atenção na identidade de Timóteo agora. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Ele está dizendo que Timóteo procura aquilo que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo, como filho ao Pai. E com efeito, é que quero enviar tão logo venha eu
tenha eu visto a minha situação. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é que as piores pessoas do mundo, como ele se considerava as piores pessoas do mundo, e mesmo as melhores pessoas do mundo, como Timóteo poderia ser considerado a melhor pessoa do mundo, eles são identificados, eles têm a sua identidade baseados não naquilo que eles eram ou serão, mas baseados na pessoa, na identidade, na identificação que nós temos na pessoa do Salvador Jesus Cristo. E o que é que eles são agora? Verso 1 ainda. O que é que Paulo e Timóteo são? O que é que eles são? Servos. Servos de quem? Servos de Cristo Jesus. Atente para isso, por favor. Eu quero que vocês vá comigo até Romanos capítulo 6, versículo 20 a 22. Romanos capítulo 6, versos 20 a 22. Quando nós estamos falando de toda a humanidade, nós estamos falando que todos os homens, vou repetir isso, todos os homens, já nasceram, nascidos ou que nascerão, são escravos. A pergunta que nós temos que fazer é: escravos de quem? Essa é a grande pergunta. Todos nós, indistintamente, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, nós todos somos escravos. A pergunta é, ou servos, a pergunta é: de quem nós somos escravos? De quem nós somos servos? Atente para o que Paulo vai dizer. Primeiro no verso 6, ele diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como, digam, escravos, como servos. Agora passe para o verso 19 em diante. Paulo diz assim, verso 16 melhor: não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Perceba a palavra: seja servo de quê? Do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. Perceba que Paulo está falando, a pessoa tem que escolher entre duas escravidões: ou ela é escrava do pecado, serva do pecado, ou ela é serva de Jesus Cristo. E uma vez, diz Paulo, verso 18, libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. Porque quando éreis, atente, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes quando vocês eram escravos do pecado? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora eu quero que você atente bem para o verso 22, eu não vou explicá-lo, só que você atente bem. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Você sai da escravidão do pecado, da servidão ao pecado, mas você só muda de senhor. Você continua sendo servo, você continua sendo escravo. O grande problema é, ou nós somos servos do pecado, ou somos servos de Deus. Não dá para ser servo das duas coisas. Uma vez que Paulo diz, uma vez libertados do pecado, libertados da escravidão do pecado, vocês se tornaram servos de quem? Transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Volto para Filipenses capítulo 1. Paulo mostra que essa identidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo é uma identidade que é dele, e ele se denomina como? Digam, como servo. Ele prefere ser servo de Cristo a ser servo do pecado. Algumas vezes vocês vão ver o apóstolo Paulo falando nas suas cartas, e ele começa a sua carta dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou Paulo chamado para ser apóstolo. Mas quando Paulo tem que ligar as duas coisas, o que é que vem primeiro? O apostolado ou o servo? O que é que vem antes?
o que vem antes, vai lá em Romanos capítulo 1, verso 1 comigo, e você vai ver que Paulo diz assim, Paulo, e lá ele usa as duas palavras, ele usa servos e usa apóstolo. Mas quando ele começa, qual é a primeira identificação dele? Servos. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Ao invés de começar falando da sua função, e aqui em Filipenses ele não coloca o apostolado dele, porque ele não está defendendo o apostolado dele, aquela era uma igreja muito amada por Paulo, mas quando ele tem que falar do seu apostolado, da sua autoridade apostólica, e ele ao mesmo tempo tem que se identificar, ele se identifica primeiro como o quê? Como servo de Jesus Cristo, como alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Paulo se recusa, irmãos, como vocês podem ver, a exaltar a si mesmo, e ele aceita a vontade de Cristo como sendo seu Senhor, como sendo seu soberano, e é essa vontade de Cristo que identifica o apóstolo Paulo. Paulo, e nós também, Apocalipse 1:1 diz que Deus, a revelação de Jesus Cristo que Deus deu aos seus servos. Nós somos servos de Deus, como Paulo nos diz que ele mesmo são. Terceiro, primeiro eu disse, nossa identidade está ligada à pessoa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo, essa identidade está ou vem exposta na forma como Paulo se apresenta. Ele se apresenta como um servo de Jesus Cristo, mas ele também diz que essa identidade que nós estamos apontando em Cristo Jesus, ou na Deus Pai, Filho e Espírito Santo, também vem exposto na forma como Paulo fala das pessoas a quem ele está escrevendo. Como é que ele descreve as pessoas a quem ele está escrevendo? Paulo, de novo, verso 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, que é uma palavra para supervisor, tanto pode ser pastor como bispo, como presbítero, e diáconos que vivem em Filipos. Ora, da mesma forma como Paulo diz que a identidade dele está ligada a Cristo Jesus, ele diz também que aquela igreja, a identidade daquela igreja também está ligada à pessoa de Cristo Jesus. Agora atentem, Paulo diz que, se referindo à igreja de Filipe, e obviamente se referindo a nós todos, que nós somos santos em Cristo Jesus, incluindo bispos e diáconos. O problema é que nós temos uma concepção completamente equivocada do que é ser santo. Dizia no culto das 8 que nós fizemos, se eu coloco duas crianças aqui nesse banco, e a criança da ponta direita fica rondando e vai ao banheiro e toma água, aí a gente diz assim, esse menino, esse filho de fulano, esse menino, não sei não, tem algum problema. Se nós pegamos outro e colocamos ali quietinho, e ele fica quietinho, assiste o culto, fica de olho no pastor, não sai, não vai a lugar nenhum, a gente diz assim, o filho de fulano é um santo. Porque a gente pensa em santidade somente em termos das nossas atividades, somente em termos do nosso comportamento. Sim, é um aspecto correto? Sim, porque nós temos que buscar a santificação. É um aspecto correto em pensarmos no comportamento? Sim, porque ninguém vai ficar pecando contra Deus, ninguém faz isso, nenhum cristão faz isso de boa vontade ou livremente. Mas Paulo, quando ele usa a palavra aqui, santos, o apóstolo Paulo está dizendo quem nós somos em Cristo. Ser santo aqui é que nós fomos separados para o louvor da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos separados, nós somos santos em Cristo Jesus, e essa é a nossa posição em Jesus Cristo. Capítulo 1, um pouquinho atrás, Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Capítulo 1, versículos 3 e 4 de Efésios. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê?
Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos salvou e Ele quer, como Tito diz, capítulo 2, verso 14, Ele quer um povo que seja zeloso de boas obras. Em Romanos capítulo 5, não vou ler, só tenho 7 minutos para terminar o tempo, mas eu não vou terminar em 7 minutos, é bom que vocês já saibam. Em Romanos capítulo 5, Paulo diz que ou nós estamos em Adão, e assim continuamos servos do pecado, ou estamos no novo Adão. Quem é o novo Adão? Jesus Cristo, o nosso representante, e assim nós somos uma comunidade caracterizada pela graça de Deus, que nos transforma em santos e em servos de Deus. Por último, ainda em Filipenses capítulo 1, verso 2, o apóstolo Paulo diz que essa identidade que nós temos em Cristo, ela é mostrada também através das bênçãos que nós recebemos da parte de Deus. Quais são as bênçãos que nós recebemos aí no verso 2? Primeira delas, graça, que vem de onde? Qual é a fonte dessa graça? Graça é o favor não merecido. Graça é que nós recebemos não o que nós merecemos, mas recebemos aquilo que Cristo mereceu por nós. Então, de onde vem essa graça? Está aí no verso 2. Graça e paz que vem de onde? De onde é a fonte? Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paz, descanso, nós vamos encontrar somente em Deus Pai e somente na pessoa do Salvador Jesus Cristo. Olhem aqui para mim. Talvez eu termine antes, acreditem. Vamos aqui pensar em 3 verdades que esses versos 1 e 2 podem ser aplicados a cada um de nós. Primeira delas, nós precisamos aprender urgentemente, irmãos, que a nossa alegria não vem das circunstâncias. Não pode vir delas. As circunstâncias podem nos abater? Sim. Paulo diz que nós somos algumas vezes atribulados, mas não desesperados. Nós podemos ficar tristes por algumas coisas? A resposta é sim. Nós podemos ficar tristes com algumas coisas. Nós somos seres humanos e assim o fazemos. Mas o que Paulo está nos explicando aqui, o que Paulo está tentando nos dizer aqui, é que se você coloca a sua identidade em circunstâncias como as que ele passou anteriormente, você nunca vai encontrar a paz no seu coração. Se a sua identidade é a partir da profissão que você exerce, se a sua identidade é a partir das coisas que você conquistou, vai chegar uma hora que tudo isso será um grande vazio em você, no seu coração e na sua vida. Se você se identifica porque você é funcionário público, dona de casa, porque você é cabeleireira, se você é barbeiro, raiz, né? Se você é o que quer que seja, uma hora você vai perder todos os gostos por aquilo que você tem, invariavelmente, porque todos os nossos relacionamentos, eles são decepcionantes nesse mundo. Pais se decepcionam com filhos, e filhos com pais, e maridos e esposas se decepcionam um ao outro. E se você coloca a sua identidade nessas coisas, e ainda pior, se você procura alegria nessas coisas, você vai viver uma instabilidade constante entre altos e baixos, porque uma hora vai estar tudo bem e outra hora vai estar tudo mal. Onde nós temos que procurar essa identidade e onde nós temos que procurar essa alegria? Paulo diz logo de início na carta, e ele vai dizer que passou por sérias dificuldades. Ele vai dizer que existia uma desunião na igreja, mas a única forma de nós encontrarmos a alegria suprema que Paulo vai falar nessa carta aos Filipenses é encontrarmos significado, propósito e direção na pessoa do Salvador Jesus Cristo, ou no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo não olha e diz: vejam a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, vejam tudo isso e vejam como eu sou feliz. Paulo diz: a minha identidade está ligada a Cristo Jesus. E o que é que eu sou dele? Paulo diz: eu sou um servo dele. No meu relacionamento com ele, ele está acima. A sua vontade é soberana. A minha vontade, ela é apenas secundária. E quando a minha vontade secundária bate ou
confronta ou sou confrontado com a vontade daquele que é soberano sobre mim, eu, ainda que difícil seja, deixo para trás a minha vontade e faço a vontade daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim deve ser, e assim nós encontramos a alegria suprema. Eva, Adão acharam que seriam como Deus, ouviram as mentiras de Satanás e acontece o que nós estamos vendo hoje no mundo. Segundo lugar, isso nos nivela também a todos. Quem é melhor do que o outro aqui? Ora, se nós todos encontramos a nossa identidade em Cristo, que é perfeito, se nós todos, eu e vocês, encontramos a nossa identidade no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, nenhum de nós pode ser considerado superior ao outro. Paulo vai falar sobre isso também no capítulo 2 de Filipenses. Todos nós chegamos a ser o que somos por causa de Jesus Cristo. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe um pastor que está mais próximo de Deus do que os outros. Não existe um crente que esteja mais próximo de Deus do que os outros. Todos nós chegamos à presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso tem uma outra implicação, irmãos. Qual é a outra implicação? Uma vez que nós todos somos iguais, nós vamos ver isso em Filipenses capítulo 2, não há motivos para a guerra, mas há motivos para a unidade da igreja, para vivermos todos de acordo com a nossa identidade em Cristo Jesus. Por último, terceiro e último, a pergunta é, melhor dizendo, nós afirmamos no nosso sermão, baseado em Romanos capítulo 6 e também aqui em Filipenses capítulo 1, que todos os homens são escravos. Todos os homens são servos, homens e mulheres. Ou eles são servos do pecado, ou eles são servos de Jesus Cristo. Não existe um meio termo, não existe um outro tipo de serviço, ou não existe um outro tipo de escravidão. Paulo diz que nós éramos escravos do pecado e nós fomos transformados em quê? Em servos de Deus. Versículo 22 do capítulo 6 de Romanos. Capítulo 8 de João, Jesus está conversando com os fariseus religiosos. E Jesus disse: conheçam a verdade, no dia que vocês conhecerem a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verso 36, verdadeiramente sereis livres. E aí os judeus disseram: do que é que você está falando? Nós nunca fomos servos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz: vocês são do diabo, que é o vosso pai, que ele mentiu desde o princípio e continua mentindo, porque ele é o pai da mentira. Essa escravidão, irmãos, essas escravidões, elas são opostas. Não dá para você ser servo do pecado e servo de Jesus Cristo. Você ou é servo de Jesus Cristo e não do pecado, ou é servo do pecado e não de Jesus Cristo. E eu quero desafiar você hoje, e aos que vão assistir essa gravação posteriormente, a entender que não existe no mundo ninguém que não seja escravo. Ou ele é escravo do pecado e do diabo, ou ele é escravo, servo de Deus em Cristo Jesus. E só quem pode transformar você e eu e toda e qualquer pessoa no mundo em servo de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Tito fala isso no capítulo 3, quando ele diz que antes nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas aí Paulo diz que Deus derramou a sua graça sobre nós e nos transformou em servos de Deus, escravos de Deus, livres do pecado, mas santos em Jesus Cristo. E Ele então nos concede todas as bênçãos espirituais por intermédio de Jesus Cristo. Eu gostaria que todos nós refletíssemos longamente sobre isso. Longamente sobre o que o apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 1, versos 1 e 2. Servos de Jesus Cristo, aonde está a sua identidade? A sua identidade deve vir de Cristo Jesus. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Que Ele nos ajude, irmãos, a servi-lo como Ele merece ser servido. Que Ele nos ajude a vivermos uma vida que traga a Ele, que traga ao Senhor a glória do seu nome. Amém e amém. Fique em pé, vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, nós sabemos que todas as dádivas que nós temos vêm do Senhor, que é o Pai das luzes, em quem não existe variação nem sombra de mudanças. E nessa manhã, ó Pai, baseada em Filipenses capítulo 1, versos 1 e 2, nós aprendemos que a nossa posição em Cristo Jesus é a posição de santos, separados para viver para a glória do Senhor e servos do Senhor. A tua vontade é uma vontade soberana, a vontade que está acima da nossa vontade. E mesmo sendo tão difícil para nós, e mesmo encontrando tantas dificuldades, o Senhor sabe que o nosso desejo, o nosso maior desejo como servos do Senhor, é vivermos de tal forma que o Senhor seja glorificado. É vivermos de tal forma, Senhor, que os homens, ao ver as nossas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. E que uma vez que fomos transformados pelo Senhor, nos ajude, como o apóstolo Paulo disse, a não usarmos a nossa vida, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, para desonrar ao Senhor, nem para servir ao pecado, mas para servir ao Senhor, o nosso Deus, acima de tudo e acima de todos. Que, por graça, Senhor, da tua parte, todos que aqui estão sejam transformados pelo Senhor, em servos da justiça, em servos do Senhor, porque só o Senhor pode tirar o homem do lamaçal do pecado, só o Senhor pode transformar um homem da vida que ele vive. Só o Senhor pode mudar os nossos corações. E eu peço ao Senhor que, aonde quer que essa palavra chegue, pela internet ou aqui mesmo, o Senhor possa transformar os nossos corações e vivermos com alegria de sermos servos e servas do Senhor. É o que nós oramos, te agradecemos, em nome do nosso bendito, bondoso Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito de Deus seja sobre vós, irmãos, e sobre todos aqueles que amam sinceramente ao Senhor agora e para todo sempre. Amém e amém. Sentem rapidamente, irmãos. Não, sentem rapidamente não foi a palavra adequada. Sentem e esperem um pouquinho, foi o que eu quis dizer, certo? Sentem rapidamente, pode até cair. Só os avisos que eu dei no início, reforçar. Eu vou pesquisar sobre essa questão de família, sentar juntos. Se houver essa possibilidade, sem que ninguém entre aí para atrapalhar o nosso culto, nós vamos fazer só 2 cultos, certo? Nós vamos colocar as famílias juntas, entendendo que existe ainda restrições. Pessoas que são mais velhas, crianças muito pequenas, essas pessoas devem permanecer em casa, certo? Não podem vir à igreja. Segundo, lembrem as pessoas, se houver porventura alguém na sua casa que não possa vir à igreja porque faz parte do grupo de risco, seja por idade, seja por algum tipo de doença que tenha, avise que nós gravamos um culto e que esse culto vai ser transmitido pelo YouTube às 17 horas, com tudo que nós ouvimos aqui, os louvores, etc, etc. Terceiro, no próximo domingo, nós vamos encontrar uma forma de no próximo domingo nós termos ceia em todos os cultos. No culto das 8, no culto das 9h30 e no culto das 17 horas. Ou no culto das 9, se nós mudarmos, e no culto das 17 horas. Os nossos presbíteros, todos, sem exceção, têm comorbidades ou idade que os impede de vir, certo? O presbítero Pedro está acima de 60, presbítero Raimundo acima de 60, Roseval não está acima de 60, mas tem pressão alta, presbítero Galdino tem pressão alta, e o presbítero Lázaro também tem algumas comorbidades, não pode vir, certo? Então nós vamos nos virar com os diáconos que tiverem aqui, que vão nos ajudar na administração
da ceia do Senhor. Vou pedir a vocês, não saiam correndo não, mantenham a distância aí e fale aí com algumas pessoas que você nunca mais viu. No domingo que nós fizemos um culto aqui, acabou o culto, quando eu procurei o povo já tinha sumido.